Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Os irmãos podem tomar seus lugares. Para os irmãos e irmãs que gostam de estudar a Bíblia, né, de ler a Bíblia, de estudo bíblico, vamos dizer assim, eu aconselho que quando você lê, você se preocupe um pouco com a procedência de quem é que está interpretando aquilo. Por exemplo, assim, essa passagem bíblica que os irmãos vão ver, tá, a mulher e o dragão, se a pessoa for católica, ele vai dar uma interpretação. Se ele for adventista, ele vai dar uma outra interpretação. Se ele for, da Assembleia de Deus, vai dar outra interpretação. Então, o importante é que você deixe a Bíblia falar por si mesmo, sem estar com essas amarras de doutrinas de igreja, porque as igrejas são diferentes, justamente porque cada uma tem uma maneira, tem uma doutrina a seguir. Então, quando ele começa a ler a Bíblia, ele quer colocar tudo dentro daquela doutrina que eles aprenderam, e não deixa a Bíblia falar o que ela tem para falar. Isso aqui que nós vamos dizer hoje é muito interessante. Veja que o apóstolo João, Deus está revelando coisas para ele. Eu vou dizer uma coisa importante para você, por exemplo assim, que você aprende essas coisas lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Por exemplo assim, tem um mistério aqui no livro de Apocalipse, de um livro que estava selado com 7 selos. E aquele livro selado com 7 selos, que o João viu nas mãos de Deus, e ele disse que ninguém podia nem olhar para o livro, e ele chorava porque ele queria saber o que estava escrito no livro, ele queria saber o que mistério havia dentro daquele livro, e ele chorava porque ninguém, nem nos céus, nem na terra, achava-se digno de abrir aquele livro e desatar os seus selos. E então ele começou a chorar, e aí um ser celestial, um dos anciãos, disse assim: tu não chora, não precisa chorar. Eis aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e ele vai abrir o livro. Então Jesus aparece ali, e aí Deus entrega, e ele vai até o trono de Deus, e pega das mãos de Deus aquele livro, que era em forma de um rolo, né? E ele pega aquele livro para abrir o livro, porque só ele é digno. Irmãos, aí você fica perguntando o que havia naquele livro, que livro que era aquele, que livro extraordinário era aquele que estava nas mãos de Deus, que segredos haviam lá. Você sabe que livro que é esse? É o livro de Apocalipse. Esse era o livro que estava nas mãos de Deus, e pouca gente sabe disso. Eu já vi muitos homens famosos aí, muitos doutores, pregar a respeito de Apocalipse, mas eles não compreendem que o livro, por isso que esse nome de Apocalipse é revelação. O nome verdadeiro desse livro, em outras línguas, é revelação de Jesus Cristo. Então nós tivemos o privilégio, através de Jesus Cristo, de termos desvendado diante dos nossos olhos o que ia acontecer até o final, até o fim do mundo, até quando tudo acabar e até a eternidade. O livro de Apocalipse revelou. Por que era assim? Porque quando cada vez que abria um selo, que ele tirava um selo, era como se ele revelasse uma parte do livro, e aí João escrevia o que era que o livro estava dizendo. Esse é o livro de Apocalipse. Parece fácil, né, de entender, mas muita gente não entende isso, não consegue compreender isso, porque eu não vi ninguém falando disso até agora, né? Não vi, mas eu já fiz um estudo bíblico aqui na Vila Natal, onde eu fiz inclusive um livro, uma espécie de rolo, mostrando como era que funcionava. Quer dizer, cada selo que ele rasgava, abria uma parte do livro e revelava as coisas.
E João ia escrevendo o que o livro estava revelando. E à medida que ele ia escrevendo, era o livro de Apocalipse, era o que está aqui. Então, quando ele chega aqui no capítulo 12, ele tem essa revelação. E viu-se um grande sinal no céu. Né? E o que sinal que ele viu? Ele viu uma mulher grávida para dar à luz, né? Diz assim: e olhei, e eis que estava o cordeiro. Não, aqui é o 12, né? Que nós estamos lendo. Eu virei a página aqui. E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, quem era essa mulher? Aí, todo lugar onde você for ler a respeito de profecia e do Apocalipse, eles vão dar várias interpretações para isso. Mas essa mulher aqui, no capítulo 12 desse livro, ela representa a nação de Israel, o povo judeu. Por quê? Porque ela tem 12 estrelas, né? É uma coroa com 12 estrelas, tipificando ali as 12 tribos de Israel. Ela tem o sol e a lua, que lá no sonho de José, se você lembra-se do sonho que José teve, José viu as estrelas, 11 estrelas, e o sol e a lua que se curvavam diante dele. Quer dizer, as 11 estrelas eram os filhos, eram os irmãos dele, né? E o sol representando Jacó, e a lua representando Raquel. Então nós vemos aqui no livro de Apocalipse que é a mesma imagem. As 12 estrelas significam as 12 tribos de Israel. E outra coisa, Jesus Cristo é judeu, e ela estava para dar à luz, né, com dores de parto. E nós sabemos que Jesus nasceu lá na Judéia, Jesus nasceu em Israel. E essa imagem da profecia, ela é muito interessante, porque ela esconde muitas coisas e revela outras coisas. Ela vai muito além daquilo que está dentro dos nossos olhos. Porque vocês lembram que quando Jesus nasceu, Herodes perseguiu o menino, né? Disse assim: olha, me participa. Aonde nasceu o rei dos judeus? Quando ele nascer, quando vocês encontrar ele, vocês vêm dizer para mim, porque eu quero ir lá adorar. Mas ele queria matar Jesus. Quer dizer que ele estava fazendo o papel de Satanás, né? De perseguir e de matar a criança. E Herodes e todos os judeus passaram a vida inteira ali querendo destruir Jesus, né? Querendo matar Jesus. Que no final das contas eles mataram. Mas aí a Bíblia diz que esse filho nasceu e foi arrebatado para Deus, porque Satanás não entende dos planos de Deus. Então, quando aquele ódio que o diabo lançou sobre Jesus enquanto ele estava aqui na face da terra, ele não entendia o porquê, né? Tanto é que quando Jesus disse assim: convém que o Filho do Homem padeça na mão dos malfeitores, aí o diabo entrou em Pedro e disse assim: ah, Senhor, isso nunca vai te acontecer. E aí o Senhor repreendeu ele, dizendo assim: para trás de mim, Satanás, porque não sabes das coisas de Deus, mas somente das dos homens. Quer dizer, você não entende nada, você não sabe do que está falando. Aleluia! Não é? E aí a ira do diabo para destruir Jesus foi tanta que ele fomentou aquilo: vamos destruir, vamos matar Jesus. Porque ele não sabia que era plano de Deus que Jesus morresse, entendeu? Ele não sabia que era plano de Deus. Ele achava, de alguma maneira, Satanás achava que podia matar Jesus, podia destruir os planos de Deus. É uma loucura, mas ele diz: olha, Deus eu não posso, mas ele está aqui na imagem de um homem fraco, eu posso, né, eu vou avançar sobre ele e vou destruí-lo. Mas Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, o diabo foi derrotado. Ele pensava que ele tinha vencido, mas a derrota dele foi a morte de Cristo. Né? Então, aí aqui a figura diz que esse filho foi arrebatado para Deus, mostrando aqui a ressurreição de Cristo. E acontece que a Bíblia diz assim: e viu-se outro sinal no céu, né? Um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas.
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz o filho, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Esse dragão de 7 cabeças, esse versículo, ele está narrando um acontecimento muito antigo, da queda de Satanás, onde ele caiu e levou a terça parte dos anjos. Porém, tem uma coisa aqui mais importante para nós hoje. Os irmãos sabem onde é que estão os demônios? Onde é que está Satanás? Onde é que estão os espíritos malignos? A Bíblia diz que eles estão nas regiões celestiais, no livro de Efésios, se não me engano, né? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos malignos nos lugares celestiais. É mais ou menos isso que diz, né? Está lá, os irmãos sabem que esse versículo existe. Então, na verdade, os demônios, Satanás e os demônios, eles ficam entre os céus e a terra. Eles influenciam os homens aqui e eles também convivem nos céus. Eles também transitam por ali. Aí muita gente acha estranho, por que Satanás tem acesso à presença de Deus? O que eu vou dizer para vocês aqui é muito importante. Depois você pode ler, reler, achar e se quiser perguntar alguma coisa ou querer me contestar, você pode falar, não tem problema. Vai pelo WhatsApp que eu atendo. Não é? Então, o que é que a humanidade está esperando? Presta bem atenção que isso aqui é muito importante. Talvez você nunca tenha ouvido sobre isso. Essa batalha que houve no céu antigamente, ela também está para acontecer nos últimos dias, quando estiver na grande tribulação. Por que haverá na terra um tempo como nunca jamais houve, e depois desse tempo nunca mais haverá, que será a grande tribulação? Porque esses demônios que estão hoje espalhados pelo universo, entre os céus e a terra, eles transitam no céu. Irmãos, você não vive aqui, nós não convivemos aqui no mundo com os pecadores? Você não vai no supermercado, não encontra eles, você não tem vizinho, você não convive com eles? Pois os anjos de Deus também vêm e convivem com esses demônios, que ficam se opondo a eles. A mesma luta que a gente tem aqui com as pessoas que não gostam de crente, que apedreja a igreja, que fala mal de crente, que persegue crente, enfim, os inimigos do homem, os nossos inimigos aqui, o diabo faz a mesma coisa com os anjos. No livro de Daniel está dito que um anjo lutou 21 dias para vir trazer uma mensagem para Daniel, e os anjos malignos não queriam deixar ele passar. Foi preciso vir Miguel para poder desbaratar e abrir caminho para que eles passassem. Então esses anjos malignos, eles têm acesso à presença de Deus. Como eles fazem isso, nós não sabemos, mas eles veem a presença de Deus, eles convivem ali, vendo os anjos, perturbando também, sabe? Perturbando também. Então, mas acontece que no dia que ouvisse essa voz, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Então, os anjos do Senhor expulsarão dos céus Satanás. Ele será lançado dos céus da terra. Agora, olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. O versículo 7 diz assim, ó: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o Deus vai começar a destruir o mundo, a julgar a humanidade, vai começar pelo céu, pelo santuário, limpando o céu. Tipo assim, onde você vê um demônio aqui por perto, derrota ele, joga ele na terra. Então eles serão precipitados aqui. Então a terra, meus irmãos, se tornará uma morada de demônios, um lugar para onde eles não podem, eles vão perder esse poder de sair fora da atmosfera terrestre. É por isso que a Bíblia diz que os homens vão pedir para morrer, porque esses demônios estarão aqui sabendo que o tempo deles acabou, porque agora eles foram embora.
A Bíblia diz bem claramente: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, né? E o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ele foi derrubado. Satanás então será lançado na terra. Ele não terá mais essa liberdade de estar na presença de Deus. Ele não terá mais essa liberdade de estar fora da terra. Eles serão lançados aqui. E o livro de Apocalipse tem outras passagens que trata desse assunto, que o anjo vai abrir uma fornalha e vai subir gafanhotos como que de uma fornalha, e são demônios que eles serão soltos para atormentar os homens. Então os homens vão pedir para morrer, vão buscar a morte, não, a morte vai fugir deles, porque o diabo estará aqui fazendo o que ele nunca fez, porque na verdade agora ele sabe que há pouco tempo. Então os céus vão estar em festa, porque a derrota de Satanás já foi colocada. Olha só como é que o diabo cai. A primeira vez ele foi destituído do trono de Deus. Ele era um querubim ungido, ele era um ser glorioso, e ele foi, como é que se diz assim, destituído do cargo dele. Ele foi desonrado, ele foi profanado, jogado fora. Agora ele foi jogado dos céus, foi jogado na terra. Depois ele será jogado da terra, ele só está caindo. Veja bem, olha a situação. Da terra ele vai ser preso no poço do abismo por 1000 anos, e de lá ele será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, de onde jamais ele sairá. Aleluia! Então ele sabe disso, meus irmãos. Ele está lutando, ele está levando, arrastando milhões de pessoas, porque ele não tem nada a perder. O Satanás, ele sabe que não tem nada a perder, por isso ele está levando muitas almas com ele. Muitos crentes estão sendo derrotados, porque eles não compreendem aquilo que nós temos falado aqui nessa noite. Reginaldo tem falado: o que é a tua vida? O que é a tua vida? Você não vai durar para sempre. O seu destino está selado nas mãos de Deus, e você só sabe disso se você tiver salvação em Jesus Cristo, porque Satanás, ele não há, como é que se diz assim, salvação para ele. Ele está perdido. Então ele não tem, você vê que ele entrou por um caminho que ele não tem volta. Primeiro ele perdeu o emprego dele, né? Ele perdeu a posição dele com Deus, foi lançado fora. Agora ele ficou lá nas regiões celestiais, perturbando um e outro. Agora Deus joga ele na terra. Da terra ele vai para um buraco, um abismo. Lá ficará 1000 anos, e dali ele só sai para o tormento eterno. E o que a Bíblia diz aqui, quando isso vai acontecer? Isso é na grande tribulação. Quando é que a grande tribulação vai começar? Eu não sei. A gente só vai saber quando a gente estiver dentro dela. Glória a Deus. Quando a gente estiver dentro dela, aí começou a grande tribulação. Porque o que diz assim? Por isso alegrai-vos, assim: e quando o dragão viu que fora lançado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse aqui todo mundo concorda que são 3 anos e meio. 3 anos e meio, 3 anos de 360 dias. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. O que é essa água que essa serpente lança como um rio atrás da mulher? Isso é o ódio de Satanás. Isso é a raiva que ele tem. Você sabe que, agora eu faço uma pausa aqui para dizer uma coisa. Eu tenho visto a respeito dessa guerra de Israel, e eu vejo muita gente falando: meu Deus, como é que as pessoas não veem? Como é que elas não entendem? Como é que elas não podem entender? Hoje a ONU condena Israel, todas as nações do mundo. Olha só que contradição. Como nós poderíamos duvidar da existência de Deus? Você sabe que Jerusalém
significa cidade de paz, mas é uma cidade que só vive em guerra. Mas por que Deus chama ela de cidade de paz? Não é uma contradição? Porque Deus olha para a eternidade. Aleluia! O que é esse tempo agora para Deus? Não é nada diante da eternidade. E essa Jerusalém é a única cidade na terra que sobreviverá, porque ela é chamada a Nova Jerusalém que está no céu, vai herdar o nome dessa Jerusalém, cidade de Deus. Nenhuma outra cidade no mundo vai ser lembrada, mas Jerusalém do céu é a Jerusalém celestial, cidade de Deus. Que Deus diz assim, essa cidade permanecerá para sempre. Graças a Deus. Não é interessante, meus irmãos, que Deus tenha dado a terra de Israel? Aí, como é que você não entende? A pessoa fala. Aí uma pessoa no YouTube, como é que a pessoa não entende isso? Ela não entende porque ela é da parte do diabo. Você sabe que os palestinos, eles não querem uma nação, eles não querem um pedaço de terra, eles querem toda a terra, porque Israel, essa terra não é dos judeus, essa terra não é coisa do diabo. Isso é Satanás fomentando, porque Deus disse, jurou a Abraão, essa terra eu dei a você e a sua descendência para sempre. Por que o diabo não luta por outros países, por outros pedaços de terra? Por que tem que lutar e querer destruir o povo de Deus e tomar deles a terra que Deus deu a eles com juramento? Não é interessante uma coisa dessa? Não é interessante que Satanás entenda isso? Que a luta dele é contra os judeus, que a luta dele é contra Deus, que ele tenta de alguma maneira destruir os planos de Deus. E como é que as pessoas não compreendem isso? Eles querem exterminar. Agora não é uma nação, não é duas, nem três, nem quatro, são quase todas as nações da terra, ali, meus irmãos, na ONU, um país com 120, 130 membros. Israel só tem ali um que defende ele, que é os Estados Unidos. Então essa fomentação, esse ódio da humanidade contra aquela nação, todos os países que estão em volta de Israel são inimigos mortais deles. Irmãos, é indescritível as coisas que aqueles homens fizeram e fazem, e disse que se tiver a oportunidade ele vai fazer de novo. Na ONU, o representante de Israel disse assim, como é que você é tão hipócrita, como é que vocês se juntam aqui dizendo que querem paz? Vocês não disseram uma palavra. Quando um pai era morto na frente do filho, a mãe estuprada, o filho, uma criança assada viva num forno. Misericórdia, Senhor. Amarrar um pai e um filho, meu irmão, com arame e tacar fogo nele vivo. Este é o ódio de Satanás para destruir a humanidade. Este é o ódio que Satanás tem contra Deus. Este é o ódio que está no mundo. Isso está transformando o mundo. Os homens estão virando mulheres, as mulheres querem virar homens. Eles querem destruir a santidade, a pureza das coisas de Deus. E os crentes, eu digo, os crentes não percebem isso? Não, eles percebem. Quem não percebe é aquele cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Estes estão cegos porque Satanás cegou o entendimento dele. Porque se você é crente, se você é servo de Deus, se você confia em Deus, você sabe que este mundo é um mundo de miséria, onde Satanás e o mundo inteiro estão em luta contra Deus e contra Jesus Cristo, são inimigos dele. Fala conosco, Senhor. E eles se juntam para destruir, porque eles não podem alcançar a Deus, mas eles podem alcançar um judeu. Uma criança de 5, de 3 anos, de 4 anos, queimar viva e fazer tudo, e dançar em cima do cadáver dela e dizer assim, eu vou fazer isso hoje, amanhã, depois, e nunca, ninguém lá na ONU condenou esses atos, mas está condenando Israel porque está destruindo aquela faixa de Gaza. Só que antes de Israel destruir, avisa para eles saírem.
Abre corredor, ó, vocês podem sair por aqui, sumam daqui porque eu vou destruir tudo isso aqui. Isso é guerra. Agora o que o Hamas fez lá é crime, assassinato hediondo, crime hediondo, crime inimaginável, incontável. Como já falamos aqui, que quem viu esses vídeos saiu doente da reunião, precisou de atendimento psicológico, porque ele não sabe como um homem é capaz, um ser humano é capaz de uma crueldade tão grande. E aí, como eu tenho dito para os irmãos, a Bíblia diz que a serpente lançou água da sua boca atrás da mulher. Essa mulher é a nação de Israel. Por quê? Porque o filho que ele queria destruir, ele não conseguiu. Não é? O Filho de Deus ressuscitou, foi para Deus, então ele correu para perseguir a mulher. Bom, agora eu vou destruir a mulher. E a Bíblia diz que Deus ajudou ela, dando asas como de águia, para que Deus vai guardar Israel. Israel, meu irmão, vai chegar a um ponto onde todas as nações do mundo vão ir contra eles ali, e eles vão ter que sair dali, eles vão ter que fugir. E Deus preparou um lugar 3 anos e meio para que ele não seja totalmente destruído, mas Deus guardará Israel nesse momento aqui. Agora vamos a uma outra coisa que os crentes não sabem. Eles pensam que esse ódio do diabo é só contra os judeus, né? Aí diz assim, ó: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Se você soubesse que os muçulmanos, eles têm um ódio dos cristãos tão grande como tem dos judeus. Então não se iluda. A ira de Satanás está voltada contra nós os crentes, nós que cremos em Deus, os crentes, os filhos de Deus. E ele está destruído, e ele vai se levantar com força. Como vocês são sabedores disso, das leis que são criadas todos os dias nos países para perseguir cristão, para anular a Bíblia. Ainda esses dias o irmão Marino estava falando uma coisa aqui que eu não consegui verificar, mas é verdade, né? Qualquer pessoa que faz um vídeo, que ganha dinheiro com aquele vídeo, quando ele faz um vídeo criticando Israel ou falando de qualquer coisa que exista de errado no mundo, o vídeo dele é cortado. Ele não pode falar. Não pode falar de LGBT, não pode falar contra isso, não pode falar contra aquilo, não pode falar nada, só tem que falar bem disso aí, porque eles querem destruir o mundo, né? Esse é o ódio do diabo, meus irmãos. Agora eu vou mostrar para você que um crente sempre é vencedor. Porque quem está com Jesus é vencedor. Ele vence aqui na terra, ele vence no céu, e ele estará vitorioso para sempre. Será coroado, viverá eternamente, brilhará como as estrelas para sempre, eternamente. E eu digo assim, às vezes brincando com a Ivana, porque eu não sei, eu digo assim: Ivana, eu acho que eu vou chegar lá. Eu digo assim: Deus, tu me dá licença, deixa eu ir lá naquele poço do abismo. Eu quero chegar lá só para dar uma espiadinha assim, para ver como é que está a situação aí. Assim, é verão aí, chegou o verão. Está quente, né? Eu estou livre! Porque Deus me perdoou pelos meus pecados, Deus me deu a vida, e eu amo Jesus. E a Bíblia diz assim, olha: e eles os venceram, os irmãos, os crentes, venceram pelo sangue de Jesus Cristo. Por que é que a gente vence pelo sangue de Jesus? Porque não há acusação que o diabo faça contra você, não tem efeito nenhum, porque Deus pagou pelos teus pecados. Glória a Deus. Se o sangue de Jesus Cristo está sobre sua vida, não adianta Satanás acusar, não adianta Satanás falar, não adianta ele protestar, porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se ele pagou pelos teus pecados. Oh, glória a ti, Senhor.
assim: esta é a vossa hora e o poder das trevas, olha aqui, eu vou ser entregue nas suas mãos, aproveite, essa é a sua hora, mas eu vou ressuscitar, eu vou vencer, eu vou esmagar você para sempre. Aleluia. Jesus venceu. Jesus já venceu, não vai vencer, ele já é vencedor. E nós também já somos. Porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Ninguém vai acusar você de nada, porque não adianta, não tem efeito as acusações do diabo. Então nós vencemos o mundo pelo sangue de Jesus. Como é que diz ali? Pela palavra do seu testemunho. Quer dizer, meus irmãos, nosso testemunho daquilo que Jesus fez por nós, testemunho de cristão, testemunho de crente. Aí o tempo não vai dar para falar sobre isso. Mas onde está nosso testemunho? Você sabe que o diabo, a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo dizia assim, que nós não podemos dar ocasião ao diabo, não podemos dar a ele a chance de nos acusar, porque, irmãos, uma coisa é você saber que você é uma pessoa errada, mas o diabo fica toda hora, ele errou ali, ele errou aqui, ele errou ali. Deus não aceita, mas aquilo é uma coisa que prejudica você. Sabe como é que o Senhor quer que você ande? Ele quer dizer assim: vem cá, Satanás, tu está vendo aquele homem ali? E lá o meu servo João. Eu queria achar uma palavra que substituísse a palavra orgulho, porque orgulho parece uma palavra ruim, fala de soberba, de arrogância. Então já procurei no dicionário que palavra poderia substituir orgulho, mas orgulho, o sinônimo de orgulho é honradez, é exaltação. Quer dizer, quando você diz assim, eu tenho orgulho do meu filho, isso não é uma soberba, não é uma coisa ruim. Isso é um sentimento de prazer. Tipo assim, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, eu tenho prazer, não é me orgulho. Mas como nós não temos outras palavras para dizer, a gente fala isso, eu me orgulho do meu filho. Eu tenho orgulho da minha filha, tenho orgulho do meu marido, tenho orgulho. Mas a conotação é outra, não tem nada a ver. Ela se refere a esse prazer que Deus tinha quando olhava para Jó e quando olha para você. E outra coisa, como é o nosso testemunho de crente? Como é que você pode ser crente sem vir na igreja, sem orar, sem ler a Bíblia? Você não vai conseguir. Aleluia. Você não vai conseguir. E o diabo anda dizendo que as pessoas não precisam de igreja, não precisam de nada. Claro, não precisam. Aí ficam em casa, o que eles vão? Ficar na beirada de uma churrasqueira, tomando cerveja. Orar é que eles não vão. E aí eles são derrotados, né? Mas tem outra coisa aqui: e não amaram as suas vidas até a morte. Essa é a terceira coisa. Quer dizer, colocar a nossa salvação acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. A Bíblia diz que aquele que ama a sua vida, perderá. Aquele que por amor de mim perder a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Meus irmãos, eu vou dizer mais uma vez para você. Eu digo assim, meu Deus, será que o povo não entende isso? Entende. Quem tem que ir para o céu entende, mas quem não vai para o céu não vai entender nunca isso. Que a nossa salvação é preciosa. Aleluia. E você diz assim, tantas pessoas correm na igreja e vão para a igreja só para buscar bênção, buscar isso, buscar aquilo. Ontem nós chegamos ali na matriz da conservadora, que eu de vez em quando vou lá, né? E entrando ali tinha um jovem falando com o pastor ali, chorando, desesperado, porque a casa dele foi assaltada, invadida, e maltrataram muito a mãe dele, mas a polícia já estava lá, não sabemos o que houve, porque eu não parei, mas ele estava desesperado, correu ali para buscar oração e apoio, porque
bandidos invadiram a casa dele e maltrataram a mãe dele. A mãe dele estava em casa sozinha, parece. Eu não sei da história, mas eu só quero chamar a atenção para você que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Verdade. O destruidor está aí. Ele não está ali só em Israel. Ele está aqui também nos perseguindo, mas nós podemos vencer ele. Vencer dessa maneira, pelo sangue de Cristo. Para trás de mim, Satanás. Fui lavado com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Cristo me perdoou. Eu não te devo nada a ti. A minha dívida é com Deus, né? A minha dívida de gratidão é com Deus. E dá o seu testemunho de crente, de cristão, vivendo uma vida digna. E você tem que saber valorizar a sua vida eterna. Irmãos, eu repito, eu vou morrer repetindo, se Deus me der. A irmã Josi disse que queria viver 150 anos. Eu quero ver 300, irmã Josi. Já se o homem mais velho da terra viveu 996, nenhum homem viveu 1000 anos, né? Mas se eu viver, eu vou repetir. Sabe por quê? Porque quando esse estado acabar, quando tudo isso acabar, uns irão para a eternidade, felizes para sempre, e irão esses para a vida eterna, e os outros para o castigo eterno. Isso estará terminado, né? E nós nunca compreendemos o que são as profecias. A gente pode ter uma ideia do que ela nos diz, mas Deus esconde o propósito da profecia para que o homem não tente impedir os planos dele. Mas a gente só compreende as profecias completamente quando elas se cumprem. Então não adianta você ficar dizendo assim: ah, mas eu não acredito que uma pessoa vai ficar no inferno queimando para a vida toda. Com o entendimento que você tem hoje, você não compreende. Mas o dia que acontecer, você diz: ah, era assim, eu não sabia. Entendeu? Porque nós estamos cheios de sentimentos humanos. Lá nós não seremos velhos nem novos, será o nosso espírito, a nossa alma que vai estar diante de Deus. O tempo não existe. Então a eternidade pode ser um dia que não passa nunca. Não existe prisão perpétua? Existe prisão perpétua. Você vai ficar aí para sempre. Não existe contagem de tempo. Ninguém vai ficar: ah, eu estou aqui há 1 milhão de anos. Não tem ano, não tem. Lá é um dia eterno que não acaba. Então, por mais estranho que nos pareça essas coisas que Deus está dizendo, o que nos vai fazer herdar a elas é a fé. É aquela certeza absoluta de que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Você vai dizer: ah, eu pensava que era assim, mas é bem diferente. Eu imagino um montão de coisa, né? Fico brincando com os irmãos, dizendo que eu vou ficar rodando volta na Nova Jerusalém, mas chegar lá pode ser bem diferente. Né? Pode ser bem diferente, mas a verdade é que eu confio e acredito. A nossa fé nos fará herdar essas promessas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a ti, Senhor. Agradeço aqui a irmã Josi, né, que ficou filmando essa mensagem aí. A Ivana não pôde, mas muito obrigado, irmã Josi, que Deus te abençoe.